Os produtores de citros estão cada vez mais atentos para a saúde do pomar. Como boa parte da produção vai para a fábrica de suco concentrado, com o cabo de guerra entre o preço pago pela caixa de laranja e o preço internacional do suco, o produtor precisa ficar muito atento em cada etapa da produção para não tropeçar. Durante a Semana da Citricultura, os produtores de citros discutiram os problemas e soluções para o setor. Acompanhe na reportagem de Natália e do cinegrafista Vinícius. Oscar faz parte de uma família de citricultores há mais de 60 anos nas regiões de Avaré e Mogi Guaçu, no interior paulista. Ao todo, as propriedades somam 800 hectares, com produção de 40 toneladas de laranja por hectare. Depois da séria crise que o setor atravessou entre 2011 e o início de 2015, Oscar passou por anos difíceis, mas optou por variar sua produção com tangerinas, para se recuperar deste período e não ter de deixar a citricultura. Nós diversificamos as variedades e sempre acreditamos na laranja, no sentido assim, você tem que ter pomares novos para você passar crise, não trabalhar com pomares velhos. Então você está sempre renovando, o mar novo você tem vigor. E diversificar as variedades, tangerinas, laranjas, e você tem fruta o ano todo, somente quem trabalha com o mercado interno. A gente está trabalhando, investindo mais, principalmente porque tem as doenças aí que afetam, você tem uma perca todo ano por causa de doenças, mas a gente tem as tecnologias das empresas. Dentro de uma feira dessa você vê as tecnologias que tem de defensivos, de máquinas, pulverizações mais econômicas, com um consumo de água até menor. Então você consegue com as tecnologias diminuir essa perca. Aos poucos, o setor dá sinais de recuperação. Agora está começando a colheita da safra 2017. A estimativa é que a produção seja de 350 milhões de caixas de laranja, número que supera as expectativas. Com o clima favorável, a produtividade aumentou em relação à safra do ano passado, que foi de 250 milhões de caixas, considerada pequena. Surpreendentemente, houve uma grande produção de laranja esse ano. Nós passamos de 250 milhões de caixa em 2016, na safra 2015-2016, para 350 milhões de caixa na safra 16-17. Isso, evidentemente, representa a maior oferta de laranja e, em consequência, o preço da caixa de laranja deverá reduzir. Significa que o preço que o produtor recebeu nesses últimos 2 anos não vai ser alcançado nesse próximo ano, né? Mas também não significa o fim do mundo. Significa que o produtor está percebendo que o negócio da laranja é um grande negócio, é um negócio muito importante. Então, isso é animador para a citricultura, considerando a profunda crise que a citricultura passou nos últimos 5 anos. A gente está acreditando que o setor vive uma retomada e existem bons indicadores que apontam para isso. Alguns desses indicadores, o aumento da demanda de mudas, significa que tem muita gente querendo plantar novos pomares. O aumento da demanda para diagnóstico de doenças significa que tem muita gente querendo controlar doenças, saber se tem doença para controlar doenças. Isso a gente vive no dia a dia aqui no Centro de Citricultura. O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. 95% da produção de laranja industrial é exportada. Deste número, 70% tem como destino a Europa e 20% vão para os Estados Unidos. Mas, pela primeira vez, desde 1992, a exportação deve ficar abaixo de 1 milhão de toneladas, o que corresponde a 1 bilhão de litros de suco de laranja. Tem que vencer a barreira da queda no consumo. Esse é o principal objetivo da cadeia citrícola hoje em dia, que pela primeira vez nos últimos anos deve exportar menos de 1 milhão de toneladas. Muito mais em função de uma queda na oferta de fruta por conta de uma safra muito pequena, do que neste caso pela queda de consumo. Agora, a grande dúvida é como que o consumo vai voltar agora que a gente vai ter uma boa oferta de laranja. E esse é o desafio que a gente está discutindo agora. O cancro cítrico e o greening são as principais ameaças da citricultura e que logo após a crise que afetou o setor, muitos abandonaram a atividade e seus pomares, o que aumentou a incidência da doença nesses locais e ainda passando para propriedades vizinhas que ainda produzem.
Este pesquisador do Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, se dedica há 13 anos em busca de novas soluções e medidas de controle do cancro cítrico, doença que afeta todas as espécies e variedades de citros e que causa lesões nas folhas e nos frutos e a redução da produção pela queda prematura dos frutos. Ele afirma que é possível controlar a doença nas propriedades sem impactar no bolso do citricultor. E é possível controlar essa doença e fazer com que ela não tenha um impacto tão grande na produtividade dos pomares e ela não se torne um monstro como ela era no passado. Por quê? Porque no passado não se existia tantas medidas efetivas de controle. Existe um grupo de medidas já preconizadas para o controle da doença e a gente tem trabalhado na otimização, no ajuste fino da utilização dessas medidas. Por exemplo, uma medida bastante importante é a utilização de cobre, pulverizações de cobre na propriedade. A gente tem trabalhado fortemente no ajuste de formulações, doses, volumes de calda utilizados pelo produtor e também o momento certo da aplicação. Com isso bem ajustado, o produtor consegue controlar a doença de maneira bastante efetiva e com menor custo do que tradicionalmente já é feito em outras regiões que controlam a doença. Os resultados gerados por nós lá no Fundecitrus, eles estão disponíveis nas mais diversas formas, uma delas através de palestras, a outra através do nosso site, através de manuais que estão disponíveis para download no nosso site. Basta que o produtor tenha interesse de chegar até nós e nós estamos à disposição e prontos para atendê-lo. Margarete Boteon é pesquisadora do CPEA e acredita que o setor está vivendo aos poucos uma retomada, mas orienta o citricultor a fazer um planejamento de risco e explica como. Acho que a primeira questão que ele tem que avaliar se o pomar dele consegue ser resiliente ao greening. Isso é, ele consegue ser produtivo e em citricultura hoje é essencial uma produtividade média elevada, dado ao alto investimento que é necessário na citricultura. Então ele tem que avaliar se ele consegue, com o manejo dele, ou a região que tem menor impacto ao greening, mas ele consegue ser resiliente ao greening. Depois ele tem que diminuir o risco de preço. A citricultura ela é muito volátil em preço, essa citricultura que se fecha contratos ano a ano. Então ele deve procurar, deve tentar insistir numa parceria mais de longo prazo com a indústria e a indústria também ser sensível a isso. O produtor não dá mais para ser todo ano receber de 20, 15, 26, isso para um projeto de longo prazo em citricultura é extremamente complicado. E entender que, mesmo com tudo bem dimensionado, que há variáveis macroeconômicas, com toda a suscetibilidade econômica e política que a gente está vivendo hoje, e a questão do câmbio vai influenciar no negócio dele. Então, mesmo tudo dimensionado, coloque aí uma margem. Então, uma questão de que tem que ter uma rentabilidade desse projeto extremamente positiva para compensar. O cenário é mais positivo, sim, mas ele tem que ser bem comedido para pensar num projeto de longo prazo na citricultura. Esses foram os principais assuntos debatidos durante a 39ª Semana da Citricultura, tradicional evento que acontece no Centro de Pesquisas do IEC e que reúne mais de 4.500 pessoas, entre citricultores, pesquisadores, estudantes, agrônomos e especialistas do setor. O encontro também é uma oportunidade para os produtores terem acesso às novas tecnologias disponíveis. Esse ano a gente vem consolidar mais um produto no mercado de coletótrico, a estrelinha do citrus, que é uma primeira carboxamida registrada na citricultura, uma molécula inovadora que permite um manejo diferenciado dessa doença extremamente importante na citricultura. A nossa novidade esse ano é um produto Crop+, que é um produto à base de hormônios vegetais, aminoácidos, carboidratos e ácidos carboxílicos, que melhora a estrutura da planta e resistência aos estresses que a planta pode ter. Um bom controle principalmente do psilídeo hoje, que é o transmissor do greening, e das pragas, como mosca das frutas, bicho-furão e outras pragas que nós estamos tendo em citros, e ao mesmo tempo fazendo com que essas plantas tenham uma maior produtividade.